Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, e sobre Itaipu? Né, o escândalo de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro, né, a presidência do Paraguai. Está quase derrubando o presidente do Paraguai, derrubou, né, todo um escalão, né, hierárquico lá de comando do Paraguai, né, ministros, secretários, né, só faltou o presidente cair, tamanho é o escândalo, né, envolvido aí no processo. E aqui no Brasil ninguém fala nada. Você percebeu? Uma ou outra pessoa comenta, né, sobre esse escândalo, mas sempre ligando ao Paraguai. É como se o Paraguai tivesse feito um escândalo de corrupção isolado. E não é. É um escândalo de corrupção em conjunto. É um escândalo que começou por iniciativa do governo brasileiro. O Brasil montou um sistema para tirar a grana, né, do Paraguai, ganhar um dinheiro em cima, e o Paraguai aceitou, porque foi chantageado, coagido, né, questões de negócios internacionais. E aí alguém, né, desvendou o sistema lá, né, no negócio paraguaio, que era muito desvantajoso, né, e tinha alguns detalhes, né, obscenos, né, divulgaram na mídia, né, e isso aí criou esse escândalo, a massa, a população paraguaia ficou revoltada, né, o próprio governo, lá, os parlamentares, né, não aceitaram a situação, e ficou uma situação mesmo delicada para o governo paraguaio. Aqui no Brasil ninguém fala nada, você percebeu? Pô, quase derruba o presidente do Paraguai e aqui no Brasil é como se não tivesse nada acontecendo. A mídia não se interessa, os formadores de opinião também acham que é desnecessário comentar sobre o assunto. Né? E eu até entendo um pouco, sabia, galera? Eu estava pensando sobre o que aconteceu no Paraguai, né? E para tentar explicar para vocês, eu percebi sozinho que ele é um pouco mais complexo, né? Para explicar o contexto como um todo. Eu podia vir aqui e falar de maneira prática e resumida para vocês, como é o básico do manipulador de opinião. E aí eu não deixo você entender, eu só faço você acreditar em mim. Olha, o Brasil está envolvido num escândalo de corrupção com o Paraguai. É culpa do governo Bolsonaro. Ponto. Você só acredita, você não entende. E é nesses esquemas, nesses detalhes, que eles conseguem se defender. Que eles iam vir, né, com uma explicação um pouco mais técnica e demorada, de acordo com o seu interesse e a sua vontade de acreditar no governo, e ia mostrar para você que não tem escândalo de corrupção nenhum, era um bom negócio para o Brasil. Estão querendo me perseguir, é uma conspiração para me prejudicar. Mas você não acha estranho quase derrubar o presidente do lado de lá e o daqui ficar livre dando risada? E para resolver o esquema de corrupção entre o Paraguai e o Brasil, eles cancelaram o tal contrato, de compra e venda de energia elétrica, envolvendo lá a usina lá de Itaipu, e simplesmente o Brasil aceitou. O Brasil diz, na sua justificativa, que era um bom negócio para o Brasil. E aí o Paraguai, que estava sendo prejudicado no sistema lá, cancela o contrato de maneira unilateral. E o Brasil aceita. Ora, se era um negócio legal, se era útil, positivo para o Brasil, vantajoso para o Brasil, como assim você aceita a quebra de um contrato e não fala nada, não reclama, não recorre? Então não era legal. Por aí você já vê, pela atitude do Brasil, pela conduta do governo Bolsonaro, você percebe que tem alguma coisa errada. Os caras cancelaram o contrato e você fica de boa. Se você estava certo no que estava fazendo, e era um contrato vantajoso para você, você vai brigar até a última instância para manter aquilo. O problema é dos caras. Se fizeram algum esquema de corrupção lá deles, eu não tenho nada a ver. Aí você simplesmente aceita. Porque a única forma que o governo do Paraguai encontrou para contornar a situação e manter o presidente, por exemplo, não passar por um processo de impeachment, foi cancelar o contrato. E o Brasil, do governo Bolsonaro, aceitou. O escândalo envolve um assessor, do partido do Bolsonaro, é o cara que é suplente do Major Olímpio, do senador Major Olímpio. Esse cara aí estava fazendo uma negociação com alguns diretores executivos do governo do Paraguai, e fizeram um esquema envolvendo uma empresa ligada indiretamente ao governo Bolsonaro, que ela ia ganhar muita grana, 200 milhões de dólares, ia entrar por essa empresa aí. Lavagem de dinheiro, era mais ou menos esse o negócio. E aí descobriram tudo, aí descobriram, deixa pra lá, cancela, vamos fazer de outro jeito. Por que ninguém fala, como eu estava dizendo para vocês? Porque é complexo, analisar todo o aspecto para você não ficar boiando no assunto. Ficar só acreditando em mim sem entender. Vamos falar da relação entre Brasil e Paraguai, de maneira mais básica. Ali em Itaipu, ela produz muita energia, principalmente local ali.
certo? Aí você tem que distribuir essa energia, tem um gasto e tal, né? Mas ela produz muita energia. E o que faz? Como ela é uma usina hidrelétrica que fica ali situada, né, na fronteira do Brasil, uma parte, né, da energia produzida já é naturalmente do Brasil, outra parte, né, é do outro país, né, que tem posse dela, que ajudou a construir, que permitiu, né, o uso do local e tal. Né? O que acontece é que entre Brasil e Paraguai especificamente, né, o Brasil consome a sua energia, né, distribui do seu jeito lá, né, e o Paraguai ele tem muita energia, ele tem mais do que precisa. Então o que o Paraguai faz? O Paraguai ele consome a sua energia necessária, ele vende um pouco para o Brasil, só que num esquema de relação comercial, né, externo, entre nações, ele acaba comprando de volta. É um negócio que por aí você já vê que não faz sentido. Né? Se você tem uma coisa, você vende para comprar de volta. Bom, em relação externa e mercado externo, é isso. A nossa visão mais limitada de negócios, mais prática, né, não vê sentido nessa coisa aí. A não ser que você comece a observar maior, né, o contexto ali, a situação envolvida. A princípio você olha assim, quer dizer que eu tenho energia, aí eu vendo para o Brasil a energia, depois eu tenho que comprar do Brasil. Com certeza você vai perder grana nessa transação. Era melhor você ficar com a energia que você já tem. É o mesmo caso do Brasil. Ué, eu já tenho energia, para que eu vou comprar do Paraguai para depois vender de novo para eles? No caso da relação Brasil-Paraguai, né, o acordo anterior permitia que o Brasil, né, ficasse com a sua energia, comprasse o excedente do Paraguai, que estava interessado em vender, pagando mais caro, e aí gerava mercado para o Paraguai, né, porque você comprava caro a energia do Paraguai, e acabava, né, vendendo de volta mais barato. O Brasil está em desvantagem, correto? E aí entrou o governo Bolsonaro e falou, vamos mudar isso daí. O Brasil, soberano internacionalmente e tal, né, vai comprar a energia de maneira bem barata e vai vender caro agora, do preço justo. E o Paraguai aceitou. Então o governo Bolsonaro está certo. Não, não tá, cara. Por quê? Que é o seguinte, exatamente nesses detalhes de negociação externa, né, que estão escondidos os esquemas. Né? Por que um país ele vende uma coisa que ele mesmo vai comprar depois? Porque ele tem que ter uma relação exterior. Ele é obrigatório. Né? Essa relação é obrigatória no mundo globalizado de hoje. A maioria das nações, com exceção de algumas, como o Brasil, né, não é autossuficiente em tudo que precisa. Então ele precisa de relação exterior para comprar coisas que eles não têm aqui na sua nação. O Brasil é diferente. Certo? O Brasil ele tem potencial para ser autossuficiente. Mas mesmo assim o Brasil, né, ele ganha alguma coisa, né, fazendo, né, mercado internacional. Importação e exportação. Então o Brasil hoje, né, passa por uma situação onde ele tem energia elétrica e acaba vendendo e comprando de volta. Esse caso com o Paraguai é um. O Brasil produz alimento, né, mas ao mesmo tempo ele vende alimento para fora e compra alimento de fora também. Né, produz uma variedade enorme de tipo de minérios comerciais. O Brasil vende esses minérios e compra de volta. O Brasil produz combustível, né, ele vende combustível e compra de volta. Mas por quê, cara? Porque ele precisa dessa relação, ele precisa ter negócios fora. Ele não pode simplesmente se isolar. As nações que não são autossuficientes não deixam isso acontecer, porque senão elas iam falir. Eles não produzem tudo que precisam. Eles dependem de comprar dos outros. Só que eles também dependem de vender essas coisas para os outros para ter dinheiro para comprar o que precisa. Correto? Negócio básico. Então o Brasil, ele, como a indústria nacional aqui, ela é muito sabotada pelo governo, principalmente os governos externos, né, a gente acaba precisando comprar de fora. Principalmente porque tem aquela coisa de, vamos importar, porque tem a questão da livre concorrência, reduz o preço, o Brasil não produz tudo, né, que precisa, não tem a variedade, né, a variedade vem de fora, da concorrência mesmo. Então vamos fazer negócios com os caras. Então o Brasil, por exemplo, ele vende laranja e compra suco de laranja. O Brasil vende minério bruto e compra barra de ferro já manufaturada. O Brasil vende petróleo e compra gasolina. Seria mais fácil a gente produzir as barras de ferro aqui mesmo, né, usar as refinarias para transformar o petróleo em combustível, né, fazer uma indústria de suco de laranja aqui com as nossas próprias laranjas. Só que o mercado externo não vai permitir. Por quê? Porque ele precisa das nossas laranjas e precisa do nosso mercado para gerar dinheiro. Então eles sabotam, né, a autossuficiência do Brasil para a gente sempre depender de relação exterior. É útil? É o esquema que existe. Né? Se não for esse esquema, você acaba se tornando um país isolado. Principalmente na questão de mercado. Olha, você fica com o que você tem e eles ficam com o que eles têm. O Brasil tem como sustentar o seu próprio mercado com o que tem. Vai ficar um pouco mais pobre em variedade, mas dá para viver.
lá no exterior vai acontecer um caos. Sem a alimentação fornecida pelo Brasil, combustível, né, alguns produtos, né, nacionais aqui, né, muita coisa, como água, por exemplo, cara, não, vai falir o mundo inteiro e o Brasil vai ficar de boa. Então tem um interesse internacional em sabotar a indústria nacional. Por isso que muitos presidentes entram no Brasil e falam de importação. Vamos importar, vai baratear o custo dos produtos no Brasil e tal, vai ficar legal, né, para o consumidor. Só que você fale todo o sistema industrial nacional. Você fale a indústria nacional para privilegiar a indústria externa. E aí eles ganham lá suas malas de dinheiro, seus apartamentos, né, as suas salas nos bunkers, quando a coisa piorar. E aí a gente fica aqui embaixo se ferrando. O Brasil podia ser a maior potência mundial, pensando desse jeito na questão de mercado. Mas, então é necessário ter esse contato. Então acaba criando situações onde você vende laranja e compra suco de laranja. Por que você vai se sujeitar a isso se você podia fabricar esse suco aqui mesmo? Porque, junto com a laranja, né, o outro país te obriga a comprar o suco de volta, e não faz sentido, você perde grana nessa transação, só que eles compram banana da gente. Eu estou dando um exemplo aqui. Para comprar a nossa banana, eles exigem que a gente venda a laranja um pouco mais barato e compre o suco um pouco mais caro. A gente perde na laranja e ganha na banana. Tá? Estou dando um exemplo, né, limitado ali, né, de duas frutas. Mas é isso na relação exterior. Então, para não ficar um país isolado, né, para não criar um monstro, né, econômico de mercado aí, né, a gente tem que ter essa relação. E a gente perde algumas coisas e ganha em outras. Vamos voltar para o Paraguai. O que acontece ali em Itaipu é basicamente isso, né? O Brasil, ele compra energia do Paraguai, né, porque tem demais lá, mais do que eles precisam, ou eles dizem precisar, né, do esquema de mercado, né? E aí a gente traz energia para o Brasil, digamos assim, né, dá uma volta nela e devolve para o Paraguai. Para o Paraguai gerar grana, mercado, e ter interesse em comprar outras coisas aqui do Brasil, né, eles precisam dessa energia mais barata. Então o Brasil vende energia mais barata para o Paraguai para movimentar o mercado deles. É parte, né, essencial lá do mercado, que é pequeno no Paraguai. É limitado, então ele precisa ter vantagem em alguns negócios para gerar economia local. Então vamos vender energia, a gente faz um acordo com o Brasil, a gente compra mais barato deles depois. Né? Ah, esse negócio não faz sentido nenhum, está favorecendo o Paraguai. Em compensação, o Paraguai compra, né, quase tudo que precisa do Brasil. Entende isso? Né? Então o Paraguai fala, eu compro tudo que vocês têm aí, que a gente precisa aqui, só que eu preciso de dinheiro, correto? Então movimenta meu mercado aqui, movimenta minha indústria aqui, para gerar grana local para a gente comprar de vocês. Esse é o interesse na relação exterior, né, na relação comercial. Então, na situação de Itaipu, é basicamente isso. Então, vai um pouco além dessa visão prática sua e minha também, a princípio. Né? O que aconteceu lá foi o seguinte. Né? Nessa relação, o Brasil perdia um pouco de grana. Concordo com vocês. Né? Não era um negócio vantajoso para a gente? Não. Né? Circunstancialmente na relação de energia. Mas a gente ganhava em outras relações comerciais. Em outros produtos. Mas tinha que favorecer os caras. Dar algum tipo de vantagem neles. Para eles, nessa situação de Itaipu. Então a gente acabava comprando o excedente de energia deles, pagava mais caro, né, ou pelo menos um preço justo, só que na hora de vender de volta para eles, a gente vendia mais barato. Então eles lavavam dinheiro, digamos assim, nessa relação aí. Né, ganhavam grana nessa relação. E o Brasil fingia que, é assim mesmo, vai. Né, o coitadinho lá, miserável, vou dar uma esmola para ele. Né, em compensação a gente, extorquia os caras em outros produtos. Se a gente não fizer isso, né, para ajudar o Paraguai, e para fortalecer a economia deles, eles iam falir. Antigamente, o grande império fazia questão de falir a nação adversária para tomar posse dela. Hoje não funciona mais assim. Então a gente precisa fortalecer o parceiro aqui do lado, né, para ele ficar forte também, para nos ajudar. Entende? Aí o governo Bolsonaro entrou e viu uma excelente oportunidade ali. Por que dar vantagem para o Paraguai? A gente pode tirar vantagem deles também. O Paraguai depende dessa relação aí de Itaipu. Porque senão trava a economia dos caras. É muitos milhões envolvidos ali. O governo Bolsonaro, através de um assessor indireto, para não fazer ligação direta com a família do presidente, diretamente com o governo, mandou um assessor, e o assessor chegou lá no Paraguai e falou o seguinte, a gente sabe como que é o esquema de energia. Né? Então a gente vai mudar o esquema, vai mudar o contrato, né, de maneira aí sigilosa, sem ninguém ficar sabendo, e a gente vai ganhar um pouco mais em cima de vocês. Vocês vão perder um pouco da vantagem, né, absurda que vocês estão tendo nesse esquema de energia. Né? Para o nosso país, para o nosso povo, se alguém perguntar, a gente fala que fez um negócio bem mais vantajoso para o Brasil.
Ah, mas vai falir a economia do Paraguai. Bom, o problema é seu. Mas vamos fazer de um jeito que vai ficar bom para todo mundo. Não é uma coisa que vai afetar o mercado brasileiro, a economia brasileira, esse negócio, mas vai afetar a economia do Paraguai. Então vocês são obrigados a fazer esse negócio aqui, ou a gente cancela o contrato. Eu falo em nome do governo brasileiro. Isso é o assessor lá, o suplente do Major Olímpio. O que era o interesse do cara? Ó, a gente vai comprar a energia excedente de vocês, como sempre, vai pagar um pouco mais barato, e aí vai gerar uma diferença lá dos 200 milhões, e a gente vai vender de volta para vocês, certo? Só que a gente vai vender no preço mais justo. Então o Paraguai está perdendo grana. Para o Paraguai não perder muito dessa grana, eles reequilibraram, né, o mercado ali, fizeram um ajuste de valores e eles colocaram um item no contrato do Paraguai. O Paraguai podia vender essa energia, né, para o mercado brasileiro, só que não dava exclusividade para nenhuma empresa, digamos assim. Né, vendia para o governo se vira para fazer essa energia, para distribuir, gerar valor em cima. O que eles colocaram no item do contrato foi o seguinte: né, o Paraguai vai vender energia, vai ser obrigado a vender energia mais barata para o Brasil, só que só vai vender, né, para uma determinada empresa. Aí que está o detalhe do negócio, é nos detalhes, né, que a gente não vê o sistema de corrupção assim abertamente. O Paraguai vai vender essa energia de volta mais barata, né, para essa empresa, e essa empresa vai vender do preço que ela quiser lá dentro. Né, se mantiver só o esquema que já estava antes, ela já vai lavar muito dinheiro. Então essa empresa ia faturar aí, né, digamos, né, em exemplo, né, 100 milhões de dólares nesse negócio, ia comprar 100 milhões em energia elétrica e ia vender por 200 milhões. Entendeu? Digamos assim. O Paraguai estava perdendo, né? Fizeram cálculo, o Paraguai estava perdendo 200 milhões de dólares. Para eles é muita coisa. Por isso gerou um escândalo de corrupção. 200 milhões de dólares aqui no Brasil, bom, para quem está gastando aí, né, 300 bilhões para ferrar a Previdência, né? O Brasil só gira em torno de bilhões, então não faz tanta diferença. Se ninguém olhar, passa batido esse contrato. E a família do Bolsonaro, de alguma forma, é ligada a essa empresa. Essa empresa ia ganhar muita grana, certo? Nesse esquema aí. E ninguém ia ficar sabendo. Tudo direcionado para a família da mamata. Né? Que o acordo estava sendo feito com esse assessor do PSL, do partido do Bolsonaro. Já manda o assessor, que é para não ter ligação direta com o governo. Ah, eu não sei o que esse cara estava fazendo aí, é mentira. Teve até uma reunião com o Eduardo Bolsonaro, que o próprio vai negar, é mentiroso, né? É só ele dizer que eu não fui em reunião nenhuma. Mas para fechar o acordo, em março, né, o membro da cúpula ali do clã Bolsonaro foi pessoalmente lá no Paraguai e falou: ó, fechou o negócio, aqui tá assim, vai tudo certo, vende para essa empresa aqui, o valor é esse e tal. E falou: tá tudo bem, fechou. Só que, porra, foi desvendado o esquema lá do Paraguai, a mídia de lá, né, jogou a merda no ventilador e ferrou tudo o esquema lá. Ferrou muito aqui pro Brasil. Só que misteriosamente aqui ninguém dá atenção, ninguém se importa. Ah, isso aí é normal. Deixa isso pra lá, cancela o contrato aí. Né? A mídia não vai comentar, né? Os formadores de opinião também não vão explicar isso pro povo, é complicado. Os esquemas de corrupção dependem de ser complicados para você não entender, para você não perceber o crime. Então deixa isso pra lá, vai. Vamos fazer de novo de outro jeito. Né? Volta como estava antes, né? Não deu certo e já era. Cara, é corrupção. Se derruba o presidente de lá, por que não derruba o daqui? Se era para ligar diretamente o presidente da República do Brasil, através de uma empresa, a um esquema. Essa grana que ia ser lavada ali, que ia ter vantagem para essa empresa, é tudo desviada para essa família, para quem está por trás dessas empresas. Tá, e aí? O esquema de corrupção da Petrobras e das empreiteiras não era isso? Não tinham políticos por trás deles? Né, ganhando grana? Pois é, essa empresa também tem gente por trás dela. Por que exclusivo para ela o contrato? Por que de repente surgiu essa empresa lá e eles mudaram o contrato para favorecer essa empresa? Eles alteraram o contrato para colocar um item que permitia, né, a inclusão dessa empresa como empresa exclusiva, né, da mediação ali. Porra, mano, tem que ser muito idiota para não entender isso. Só que lá tá dando toda essa repercussão, aqui ninguém fala nada. O governo finge que não é com ele, por exemplo. Não toca no assunto que é para não, né, revelar, né, o seu interesse, o seu envolvimento. A mídia também não tem interesse em mostrar para vocês isso, que ia ser complicado, explicar detalhes e tal. Né, e é fácil do governo tentar reverter a mente mais limitada,
né? Uma desculpinha aqui, um manipulador ali, né? Uma notícia falsa aqui, uma fake news ali, uma nova polêmica e, pô, já era isso. Se derruba o presidente lá, tem potencial para derrubar o presidente de lá, tinha que derrubar o presidente desse lado aqui também. A corrupção era dos dois, não era só de um. Era dos dois. O Paraguai estava levando prejuízo, né? Tava. Então derruba o presidente aqui. O Brasil estava levando vantagem, derruba o presidente aqui também. Por isso que ninguém fala do assunto, galera. Porque não é interessante, é complicado, é complexo. E você também não está tão preocupado em saber sobre isso, né? Você quer um motivo para criticar o governo. Mas se eu viesse aqui e só falasse para você, tem um esquema de corrupção com uma empresa do Bolsonaro lá e tal, Itaipu ganhando 200 milhões e tal, aí você, pronto, já era. Você ia acreditar em mim e não ia entender nada. Tentei o melhor que eu pude aqui, beleza? Valeu.